Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Brasil 4, Peru 0. Vamos analisar a goleada do Brasil. Antes, deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo, que você ajuda o canal. E aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado desse vídeo, para você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, tanto jogos quanto classificação, e tudo isso está no seu celular de graça. Quando eu digo de graça, é de graça mesmo. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. É rápido, simples. Vem no primeiro comentário, clica no link que tem nele, vai para sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar. É o aplicativo que os scouts dos clubes usam para entender de futebol. É o aplicativo que os principais jornalistas do país usam aqui no canal do VSR. É o aplicativo que a gente usa e isso está na sua disposição também. Estou gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira, depois da goleada do Brasil por 4-0 sobre a seleção peruana, numa partida que começou mal, né, numa atuação que começou mal e terminou bem. E é isso que eu quero fazer aqui para analisar. Antes, vou deixar aqui a classificação das eliminatórias sul-americanas, que eu peguei lá no app do SofaScore. Você vê ali a Argentina bem tranquila, 22 pontos, a Colômbia em segundo com 19, o Uruguai que vive uma fase terrível. O Uruguai não ganha um jogo há 8 partidas, nesse período são 6 empates e 2 derrotas, contando todas as competições. O Uruguai é terceiro com 16 e o Brasil só não passou o Uruguai para a terceira posição, virando o Brasil terceiro colocado, porque faltou um gol. Se o Brasil tivesse vencido o Peru por 5-0, teria passado o Uruguai na terceira posição. Dá uma tranquilidade olhando na tabela, embora eu acho que não havia risco do Brasil ficar fora, com 6 vagas diretas e tudo, mas o Brasil dá uma descolada ali daquela região do 7º lugar. Vale lembrar, na partida anterior, na vitória contra o Chile, o Brasil entra em campo na 7ª posição. E essa vitória contra o Peru, aliás, o Brasil não ganhava 2 jogos seguidos desde setembro do ano passado, que o Brasil não ganhava 2 jogos seguidos, ainda com o Fernando Diniz, que ele estreia ganhando de Bolívia e Peru na sequência, no começo das eliminatórias. Então essas 2 vitórias seguidas dão ao Dorival Júnior uma tranquilidade para trabalhar até novembro, quando teremos outra data FIFA, e uma data FIFA bem mais difícil, porque o Brasil enfrenta Venezuela fora de casa e recebe o Uruguai. Então assim, e aí a gente tem que começar analisando que essas 2 vitórias seguidas são contra 2 seleções fraquíssimas. Tanto o Chile quanto o Peru são 2 seleções muito pobres atualmente. Não à toa estão na 9ª e na 10ª posição na tabela, e já com uma distância grande para quem está à frente, né? Então, olhando aqui, você olha e vê, cara, vai ter briga até o 8º lugar ali com a Venezuela. Hoje a Venezuela está 1 ponto atrás da repescagem que estaria indo para a Bolívia. Agora, Peru e Chile não estão nessa briga. Peru e Chile vão passar todo o segundo turno, aí, o restante do segundo turno, praticamente a passeio, porque não tem pontuação para brigar e não tem qualidade para brigar. Então isso precisa ser pontuado. Então dentro desse cenário, a gente tem que destacar aqui o primeiro tempo ruim, mais um primeiro tempo ruim da seleção brasileira. E fiquei muito feliz de ver o Dorival Júnior reconhecendo isso na entrevista coletiva. A entrevista coletiva do Dorival Júnior foi uma entrevista coletiva realista. O Brasil não jogou bem no primeiro tempo, e ali ele diz que faltou um pouco de encaixe, faltou um pouco de aceleração, faltou um pouco de movimentação. O Brasil fez um jogo ruim no primeiro tempo. O Brasil aqui, nas estatísticas do primeiro tempo aqui, que o SofaScore nos oferece, ele tem aqui, perdão, 75% de posse para o Brasil, apenas 5 finalizações em 45 minutos. O SofaScore acredita aqui como 2 grandes chances, mas eu não acho que tenham sido 2 grandes chances. Eu acho que foi uma grande chance. Aquela bola que bate no Gerson, sobra para o Rafinha, ele chuta no travessão.
Depois tem, imagino que a outra grande chance que deva estar sendo considerada aqui é aquela enfiada de bola do Igor Jesus para o Rafinha dentro da área, mas o Rafinha tenta encobrir, o goleiro defende muito fácil. Então, assim, o Brasil não fez um bom jogo. De novo, um time lento para a saída de bola, um time que se movimentou pouco, um time isolado um dos outros, apesar de preencher muito bem a faixa central, um time que teve dificuldade de acelerar o passe para desbalancear, para desequilibrar uma boa ocupação de espaço da seleção peruana, e alguns jogadores querendo resolver meio que sozinho, né? O Savinho querendo resolver sozinho pela direita, o Rodrigo querendo resolver sozinho pela meia esquerda. Então, assim, isso não fez o Brasil funcionar. E o Brasil faz 1-0 no primeiro tempo num pênalti bem fortuito. Uma bola em profundidade do Gerson para o Igor Jesus. O Igor Jesus, que para mim fez outro grande jogo, o Igor Jesus se firmando aí. Ele descola ali na função de centroavante um pênalti de uma bola que bate na mão do jogador da seleção peruana. Para mim não tem questionamento. Hoje, pela regra atual, pela orientação atual, isso é pênalti. O árbitro confirmou. Parecia que o árbitro não queria dar o pênalti de jeito nenhum, mas foi no VAR, confirmou o pênalti, o Rafinha bateu bem e fez 1-0. O primeiro tempo do Brasil não foi bom, de novo. O primeiro tempo do Brasil bem abaixo do que a gente imagina. Apesar de uma situação muito interessante que eu gostei, que foi a participação do Bruno Guimarães e do Gerson. O Gerson e o Bruno Guimarães jogaram bem ontem, fizeram um bom jogo. E no primeiro tempo estavam hora um, hora outro, sempre subindo uma linha, até porque a seleção peruana não ameaçou nada, subindo uma linha para sempre estar próximo ao ataque. Então, por dentro, era um Peru que congestionava muito o meio, mas você tinha do Brasil ali pelo menos 3 jogadores no setor o tempo todo. Rafinha e Rodrigo, né? Se a gente pega aqui o posicionamento médio do Brasil, que tem lá no app do SofaScore também, mais uma que tem no app do SofaScore, você repara aqui que quem é o ponta pela esquerda, quem foi o ponta pela esquerda foi o Abner, camisa 16. O Rodrigo jogou mais por dentro, então você tinha sempre ali por dentro Rodrigo, mais na meia esquerda, Rafinha na meia direita, às vezes pisando na área, e você tinha ou o Gerson ou o Bruno Guimarães, sempre um dos dois subindo uma casa. Isso do Brasil funcionou. O Brasil tinha sempre jogadores ali próximos à bola, mas jogadores afastados na largura do campo ali. Então estava o Savinho muito isolado lá, até porque o Wanderson não subiu. Você repara aqui no posicionamento médico, o Wanderson guarda a posição exatamente como o Danilo fez. E no lado esquerdo era o Abner abrindo o campo, mas o Rodrigo querendo resolver demais. Rodrigo fez uma data FIFA muito ruim. E a gente que fala do Vinícius não entregar o que ele pode com a camisa da seleção, nessa data FIFA esse debate foi com o Rodrigo. O Rodrigo fez coisas nessa data FIFA que a gente tem visto acontecer com o Vinícius Júnior. Um Rodrigo que errou praticamente tudo que tentou, um Rodrigo que não se omitiu, não fugiu do jogo, mas errou muito, um Rodrigo que ao errar começou a se pressionar para querer resolver e errou ainda mais. Então o mesmo perfil de críticas que a gente faz quando o Vinícius Júnior joga, a gente fez com o Rodrigo, que fez 2 jogos muito ruins. Fez um jogo ruim contra o Chile em Santiago e fez um jogo pior ainda ontem contra o Peru em Brasília. Tanto é que ele foi substituído no segundo tempo, e quem entrou no segundo tempo jogou bem melhor do que ele, tanto o Luiz Henrique quanto o Andréas Pereira. Então esse é o primeiro tempo, um primeiro tempo em que o Brasil foi agraciado com um pênalti fortuito lá que o Igor Jesus desencavou. No segundo tempo, a análise do segundo tempo, ela não pode ser descolada de um pênalti que para mim é um pênalti pênalti questionável para mim, sofrido pelo Savinho depois de uma jogada de contra-ataque do Brasil, porque no começo do segundo tempo com a seleção peruana um pouco mais à frente,
E aos 9 minutos, aos 8 minutos, o Savinho, depois de um contra-ataque, começa da esquerda, passa com passes acelerados para a direita, o Savinho tenta cortar para o meio, tem ali um choque com o Zambrano. Eu não tive tanta certeza assim de pênalti, porque ele coloca a perna para tentar tirar a bola vai no meio ali das pernas do Savinho. E depois ali, se houve um toque bem frágil, o árbitro deu no campo, o VAR não tinha como tirar esse pênalti, se não tivesse dado, acho que o VAR não tinha como chamar para dar, deu, não tinha como chamar para tirar, Rafinha bateu, inverteu o canto, primeiro pênalti no lado direito do goleiro, segundo pênalti na cruzada, lado esquerdo, fez 2-0, e aí depois do 2-0, o Brasil começa a jogar muito bem. Então assim, até o Brasil fazer 2-0, com 10 do segundo tempo, a atuação do Brasil não era boa. Contra um time frágil, contra um time muito fechado dentro do que a gente viu. E foi muito legal que o Dorival reconheceu isso na entrevista coletiva. Achei um Dorival mais seguro, mais confortável na entrevista. Acho que uma goleada e o Brasil aplaudido pelo torcedor, tendo grito de olé, acho que contribuiu para isso. E aí depois sim o Brasil funcionou muito bem. Saem Rodrigo e Savinho, os dois que estavam querendo muito resolver sozinho, entram Luiz Henrique, aberto pela direita, e Andrés Pereira jogando ali nessa meia esquerda que o Rodrigo estava jogando. Abner continuando abrindo o jogo como ponta pela esquerda e o Andrés Pereira como esse meia pela esquerda. E aí, 2 minutos depois, perdão, 2 minutos depois deles entrarem, depois de uma jogada muito bem construída, com tudo que a gente falou, jogadores próximos da bola, passos acelerados, inversão de um lado para o outro, a bola chega da esquerda para o Luiz Henrique, ele ganha do marcador na individual, cruza, e o Andrés Pereira faz um golaço de voleio, um gol maravilhoso, no posicionamento onde o Rodrigo deveria estar, o Andrés Pereira apareceu livre e faz um gol de voleio à la Bebeto, né, dos tempos antigos lá de seleção, e faz o 3-0. E logo depois, 3 minutos depois, é a vez do Luiz Henrique receber essa bola também numa jogada em que começa da esquerda e vem achar o Luiz Henrique na direita, e aí ele traz para o meio, muita liberdade, ele acerta o canto e faz 4-0. Luiz Henrique em 5 minutos, um gol e uma assistência. Mais um que aproveitou demais essa data FIFA. Eu vou fazer ainda hoje um vídeo falando sobre isso, sobre quem aproveitou e quem não aproveitou essa data FIFA. E aí o 4-0, depois o Brasil ainda tem uma grande chance com o Matheus Pereira, né, meia do Cruzeiro que entrou, e a bola passa isso aqui com o Galese batido, e aí o Brasil construiu uma goleada, era importante, uma goleada que posiciona o Brasil muito bem, tanto na tabela quanto em clima. Mas é preciso dizer, o Brasil construiu essa goleada, o Brasil teve esses 30 minutos, esses 35 minutos de boa atuação depois do 2-0, quando, o Peru começou a se lançar um pouco mais porque já estava perdendo, e 2, os jogadores, vamos dizer assim, não vou dizer que entregaram, mas os jogadores perderam aquela mobilização que eles estavam. Então, o gol do Luiz Henrique, o 4-0, a batida do Matheus Pereira, é uma batida que não aconteceu, era um movimento que não aconteceu. Até o próprio gol do Andrés Pereira, que vem da intermediária completamente livre para entrar na área e fazer o gol de voleio, sem ninguém perto dele, claramente não aconteceria no primeiro tempo, porque era uma seleção peruana muito mobilizada. Era uma seleção peruana defendendo muito bem a faixa central. O gol do Luiz Henrique e a batida do Matheus Pereira, eles estão completamente livres na frente da área. Então acho que está muito claro que o 2-0 desmontou de vez a seleção peruana, e aí o Brasil construiu a goleada. Gostei de algumas coisas, não gostei de outra. Gostei muito bem da partida do Bruno Guimarães e do Gerson, embora muita gente no meu Twitter tenha dito que o Bruno Guimarães não jogou nada, eu discordo. Para mim o Bruno Guimarães jogou muito bem, assim, sendo esse cara que iniciava a jogada e subindo uma casa muito mais parecido com o Bruno Guimarães do Newcastle. Gostei do Gerson, critiquei o Gerson no último jogo por estar muito tímido. Dessa vez o Gerson subiu linha, o Gerson apareceu na meia-lua, como no lance da bola na trave do Rafinha. O Gerson deu o passe
pro Igor Jesus no lance do pênalti do primeiro tempo. Então o Gerson apareceu na área, teve no segundo tempo uma hora que o Igor Jesus preparou pro Gerson, o Gerson bateu e a bola no último minuto bateu em alguém da seleção peruana. Então assim, um Gerson melhor, gostei disso. Gostei do Abner abrindo o jogo pela esquerda e lógico que gostei do Igor Jesus e gostei do Luiz Henrique. Cara, o Igor Jesus para mim, no combo dos dois jogos, para mim foi o melhor jogador do Brasil, assim. Se você considerar o jogo contra o Chile, o jogo contra o Peru, para mim o Igor Jesus foi o melhor jogador e acho que se firmou. Acho que hoje a 9 é dele. Então, assim, ainda mais com o Pedro só voltando no meio do ano que vem. Então, assim, mas isso eu vou falar mais no vídeo de mais tarde. É isso, 4-0. Quando você enfrenta um time fraco, como é a seleção peruana, vou dizer, é uma seleção fraquíssima hoje. O trabalho do Fossati, se for o Fossati, ou o trabalho desse ciclo, do próximo ciclo da seleção peruana vai ser bem duro, porque é uma seleção muito fraca. Você pega uma seleção muito fraca, você tem que se impor. O Brasil demorou a se impor, mas quando se impôs agradando, fazendo bonitos gols, dando um 4-0. E agora vamos ver o que vem em novembro, uma data FIFA bem mais complicada, Venezuela fora e recebendo o Uruguai. Beleza? Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo, nos comentários, a gente troca aquela ideia. No mais, like, se inscreve e baixa o app do SofaScore. Toda vez que você baixa o app do SofaScore, você me ajuda muito. Então vem aqui, ó, primeiro comentário, clica no link, faz o download totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.